Mas foi o seguinte, deixa eu pegar primeiro de onde surgiu esse negócio de antes de Cristo e depois de Cristo. Era isso que eu ia perguntar. No quinto século, teve um cronologista. Cronologista é quem trabalha com história, datas, chamado Dionísio o Exíguo, ou Dionísio Pequeno. E ele resolveu datar as datas do Império Romano, que agora já era cristianizado, já era pós-Constantino. Ele resolveu datar em antes e depois de Cristo. E ele foi calcular a data do nascimento de Jesus. Até então, entre os vários métodos, vários calendários que havia o calendário romano que ele datava tudo a partir da fundação de Roma. A gente tem muito documento antigo que está assim, isso aqui aconteceu no ano 300 AUC. O que significa a sigla AUC? Ab Urbe Condicia, a partir da fundação da cidade de Roma. Então, ano 1, após ano 1, AUC, ano 2, 3, 4. E ele achou que Jesus tinha nascido no ano 746 AUC, a partir da fundação de Roma. Só que Dionísio cometeu um erro de aproximadamente 4 ou 5 anos. Tá certo? Entre 4 e 5 anos, mais ou menos, ele cometeu esse erro. Esse erro só foi descoberto posteriormente, porque hoje a gente sabe que o ano mais provável da morte de Herodes foi o ano 4 a.C. Herodes morreu provavelmente no mês de agosto do ano 4 a.C. Se Herodes mandou matar as crianças em Belém, então Jesus tem que ter nascido antes da morte de Herodes. Claro. Se Herodes morreu no ano 4 a.C., tem que retardar o nascimento de Jesus em pelo menos 4 anos. Tanto que Maria voltou porque ficou sabendo... Porque Herodes tinha morrido. E quando Herodes manda matar as criancinhas em Belém, a Bíblia fala que ele mandou matar as criancinhas de 2 anos para baixo. Isso significa que Jesus poderia ter até 2 anos de idade. Nossa. Então Jesus pode ter nascido entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. Olha só. Tá certo? Aí você pode perguntar, por que os historiadores não corrigiram isso? É porque ia dar tanto trabalho. Imagina o trampo. Aí o pessoal acabou deixando mesmo, mas nós não estamos no ano 2022 depois de Cristo, na verdade. Aí não dá pra gente corrigir primeiro que a gente não sabe se são 4, 5 ou 6 anos de erro que nós temos. Segundo que é apenas um deslocamento do fato. Não vai alterar nada. Nada da crença. Nada da crença. E terceiro, que a história às vezes deixa alguns erros ficarem aí. Por exemplo, nós chamamos os índios do Brasil de índios, mas esse é um erro pentencenário, porque tanto o Cabral aqui como o Colombo o cara lá... confunde e fala, vocês são da Índia, Vocês são da Índia, exatamente. Não, Brasil... Brasil. Não, nem era Brasil, nem né? era Brasil. Não, a gente é daqui. Ah, índio, tá bom. Índio, então, índio, né? Índio ficou até hoje aí. E os caras não corrigiram até hoje. Até hoje tá falando índios pataxós, índios, né, Guarani. Eles não são índios no sentido... Porque é o índio da Índia, agora né? corrigiram para indígena, né? Indígena, A gente acabou deixando o nome indígenas, né? Indígena, a gente acabou deixando por aí mesmo e tudo. Originários ou originais? Originários. Originários. Originais eram os originais do samba, né? Exato. Saudoso Mussum. Mas, Rodrigo, então, vamos dar esse contexto, então, se foram 4 anos antes de Cristo ou 6, mas como que estava a região, quais eram os costumes, essa época do Natal como que era? Não tinha essa época do Natal. Mas essa festa pagando o solstício. Não, isso vai surgir em Constantino 400. Bem depois. Então, Constantino, não existia nada. Nada de pagão. Porque o Constantino vai fazer essa mescla de cristianismo com paganismo. O Constantino ele assume o poder em 313, depois de Cristo. Então, essa época que seria em dezembro, não existia uma festa. Não. Nada. Não existia nenhuma festa na época. Nada. Zero festas. Zero festa. Bom, detalhe. Se a gente considerar que Jesus nasceu entre outubro e novembro, havia algumas festas judaicas ali, por exemplo, a festa do Yom Kippur, às vezes podia cair em setembro ou outubro, dependendo do calendário, que era o dia da expiação. Você tinha a festa das cabanas, que o Sukkot, dos judeus, que vão ser mais ou menos nessa época, os tabernáculos, né? A festa dos tabernáculos, que é setembro, outubro. Então Jesus pode ter nascido nessas festas judaicas aí, né? Quase dá para pegar um tabernáculos. Agora, Roma, nessa época, tinha algumas celebrações pagãs. Mesmo o culto do mitraísmo ele vai vir depois. O culto do deus Mitras vai chegar em Roma de maneira forte. Ele vem da Pérsia. Ele vai chegar no final do 1º século. Entendi. Então, não tinha nada.
Jesus nasceu da maneira mais anônima possível. Da maneira mais discreta possível. E essa é uma coisa que choca muita gente. Deus mandou o seu filho ao mundo, João 3,16, né? Não houve um acontecimento mundial que todo mundo ficou sabendo? Não. Foi a maneira mais anônima. Tem até uma música, já que estou com Marcela aqui, cantora, que eu gosto muito, e até merecia você fazer uma versão dela em português, viu? É aquela música que fala assim, Mary, did you know? Essa música tem uma singeleza que eu vou tentar traduzir. Será que se ela cantar um pedacinho no YouTube não tem problema de... Mas em inglês, é isso? Por que não? O Samuel toca em violino, tem um vídeo lindo dele tocando a Mary Did You Know. Gente, procure lá. A letra o que a fala? A letra fala assim, Maria, se você soubesse que o seu filho seria, né, que ele mudaria o mundo, que ele causaria tanto assim, como você reagiria, né? Como... Você entende a importância do seu filho no mundo? E o que é bonito, joga uma luz sobre Maria, né? Que é muito bonito. Quer ver? Eu vou até ver se eu pego a letra aqui, já que a Marcela não... Mas também, se eu pedir assim, em inglês também estou pedindo demais. Aqui, ó. Demais. Em inglês ela diz assim, olha. Maria, você sabia que o seu menino um dia andará sobre as águas? Maria, você sabia que o seu menino, o seu bebê, um dia salvará os nossos filhos e filhas? Maria, você sabia que o seu bebê um dia vai fazer você ser renovada? Esta criança, em inglês tem até um trocadilho, fica assim, ó. This child that you delivered will soon deliver you. O trocadilho é difícil de fazer, mas é como assim, essa criança que hoje você libera, um dia libertará você. Porque deliver, em inglês, entrega, serve também para o trabalho de parto, né? Deliver, a mulher está em trabalho de parto, ela está delivering, né? Então, this child that you delivered will soon deliver you. Essa criança um dia, e no final ela fala assim, Mary, você sabia que esse bebê que você carrega nos braços é o grande eu sou? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, essa música é linda, gente, procurem, não estou fazendo, né? Mas procurem, Mary, did you know? O Pentatonix canta, não sei se tem outras pessoas que cantam, né? O Pentatonix canta. E o Samuel toca só a melodia, mas depois coloquem lá Samuel. Como é que ele faz para achar o vídeo dele lá no YouTube? Samuel Antunes. Violino. Coloca Samuel Antunes no violino e vocês vão ver ele tocando ali, que o violino é lindo, né? E a primeira coisa que a gente tem que entender do Natal, até para entender a época que Jesus nasceu e essa descrição, é por que ele nasceu. Por que ele nasceu? Tem uma historinha que eu já contei à exaustão, mas eu acho que cabe contar aqui. Uma vez uma criancinha estava de noite na cama assim para dormir, e a mãe foi saindo, apagou a luz. Aí o menininho falou assim, mamãe, volta, mamãe, tá escuro. Psst, vai dormir, tá escuro, mamãe. Eu sei que tá escuro, mas Deus está com você, meu filhinho. E o menininho falou lá do berço assim, eu sei que Deus está aqui, mamãe, mas eu quero alguém com o rosto. Esse clamor da criança é o clamor universal da humanidade. Aliás, eu até brinco com os meus amigos ateus, e os ateus que estiverem nos assistindo, desculpem brincar com vocês, mas é sério. Se tem uma oração honesta que até um ateu pode fazer, é a seguinte, Senhor, que tu existas. Porque vamos convir, mesmo que você seja um ateu, você tem que admitir comigo, você pode não acreditar na existência de Deus, mas se Deus existir, é bom demais. Claro. Se o Deus que a Bíblia apresenta existir, eu posso virar para você quando você descreve a perda da sua mãe e olhar com o olho cheio de esperança e falar assim, não é perda. E uma coisa que eles não podem duvidar é que por mais que eles não tenham esse relacionamento pessoal com Deus, de descobrir isso dentro do Espírito, porque isso só é traduzido dentro do Espírito, a gente não pode realmente revelar nenhuma face de Deus aqui a olho nu, né? Mas é porque Jesus, quando entra na história, ele divide em AC e DC. Então, exatamente. Antes de Cristo você tem uma vida e depois de Cristo você tem a vida. E a própria história, a história não nega. A nossa história secular não nega que Jesus existiu. Então, assim, já tem aí um contraponto muito interessante, porque a gente não está falando aqui de questões religiosas, a gente está falando de história. E Jesus realmente, comprovadamente, em todos os... Aqui eu evito até falar a questão aqui, porque nós temos um arqueológico aqui, né? O arqueólogo aqui, já comecei gaguejando. Porque
a gente realmente talvez não vai estudar nunca tudo e a oportunidade de pegar nos artefatos e tirar a poeira de cima e ler uma língua que a gente não estudou e entender os símbolos, entender a história. Eu não sei como o Rodrigo decora todos esses detalhes, né? Então, a gente talvez nunca vai conhecer esses detalhes todos que são tão ricos da história, né? Não é religião. A gente não está falando aqui de uma coisa que, eu acho que é isso porque eu acho bonito, né? Eu sou da poesia. A gente pode florear qualquer história que a gente quiser. E a poesia meio que ela decifra um sentimento que às vezes você não sabe explicar. Mas a arqueologia, ela explica uma coisa que, mesmo que você não acredite, existiu. Então, isso é bonito da entrada de Jesus na história. E ambos os dons, isso que é interessante. Não tem o dom maior ou melhor. Dons são dons. Seja com a história arqueológica, seja com a música, as pessoas encontram com ele. Sim, isso é bonito. Você está entendendo? Às vezes, a música consegue dar um tom que a arqueologia não vai dar. E a arqueologia pode dar um tom que a música não vai dar, e os dois se complementam. Isso que é lindo. E a experiência própria vai dar um tom que ninguém pode oferecer. Por isso que são duas histórias que a gente está falando aqui. É a história secular, a história da humanidade, que divide em AC e DC. E a história privada, que também divide em AC e DC. Conversa, tem muita gente nos assistindo aí, conversa com muita gente assim que entregou a vida a esse Cristo e o que ele era antes e o que ele se tornou depois. E ele conta exatamente sobre essa perspectiva. Não, antes de Jesus eu fazia isso. Eu era isso, agora eu sou nova criatura. E é esse Jesus que entrou na história geral e na história privada, na história particular, que deu um rosto para Deus.